Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor! Fala, tricolindos e tricolindas! Fala, torcedor e torcedora! Você tá feliz? Que eu sei que você tá feliz. Você tá feliz. Nosso Bahia ganhou novamente ontem. O Bahia emplacou uma sequência de triunfos. E eu vou trazer para vocês aqui números dos 10 últimos jogos do Bahia. São números excelentes. Vou trazer também aqui para você nesse vídeo, galera. Renato Paiva foi questionado na coletiva. O Botafogo jogou ontem também, foi questionado sobre o jogo contra o Bahia. E vocês vão se surpreender com a resposta dele. Daqui a pouco eu vou colocar aqui para vocês. Outra coisa também, o Sport TV analisando sempre o triunfo do Bahia com relação contra o time do Paysandu. Aliás, o Bahia jogou muito bem contra o Paysandu. É sempre bom frisar que o Bahia entrou com time reserva, tá? Time reserva, pouquíssimos jogadores que são do time titular, como por exemplo, Ademir, Cauli, às vezes não é, os dois às vezes brigam por posição. Mas assim, a linha de defesa toda é reserva, volantes reservas, o time praticamente todo reserva, mas conseguiu manter um padrão, né? Conseguiu manter um padrão. A defesa, mesmo reserva, não tomou gol novamente. E isso também a gente tem que ressaltar e dar os parabéns sempre quando tá jogando bem. Dar os parabéns aos jogadores e a Rogério Ceni, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você é Bahia, se você gosta desse conteúdo, já chega aqui, ó, desse lado aqui, ó. Deixa o like no vídeo, ó, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai propagar o nome do nosso Bahia, o nome do nosso canal para todos os tricolores espalhados por esse mundo afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, para você, torcedora tricolina. Bora fazer o seguinte. Já que o Bahia ganhou, gol de Cauli, aliás, parabéns a Cauli, tá voltando a ser aquele Cauli de 2023. Bora ver aqui como é que foi o gol do Bahia. Gol marcado de pênalti por Cauli. Tá aí, Cauli já comemorando, mas espera aí que vai voltar pra gente ver como é que foi o gol lá, ó. Cobrança de pênalti. Nosso Magic Pauli foi lá, bateu com muita categoria no canto, rasteira, cruzada, não tem como o goleiro pegar. Tá aí, Cauli comemorando a lá Bobô, abrindo os braços. E agora tem mais recado pra vocês aqui, galera, ó. Sabe quem que vai dar o recado pra vocês? Ele, também ele. Olá! É o esquadrão! Não tem jeito! Glória a Deus, mais um triunfo. Amém. Nada definido ainda, humildade, pé no chão. Exatamente. Para que, se Deus quiser, a gente possa conquistar nossa classificação ao lado do nosso torcedor, tá? Tamo junto, bora Bahia, minha porra! Eu só tenho uma coisa pra falar! Tem mais recado, tem mais recado. Gianluca vai passar um recado importante sobre o Museu do Bahia, hein? Preste atenção aí, ó. 2025 que a gente conquistou. Fala, rapaziada, passando aqui para avisar vocês que o troféu do Baianão 2025 que a gente conquistou vai estar lá no nosso museu. Espero que vocês possam ir lá para tirar fotos, fazer vídeos. Valeu, tamo junto. 70 para cima, né? Não é segredo, vai tomando. Fala, rapaziada. Setinha tá pra cima, né? Não é segredo, vai tomando. Isso aí vai. Rapaz, isso vai virar moda, viu? Isso vai virar moda no meio da torcida do Bahia, eu já conheço já. Isso vai virar moda. Setinha tá pra cima, hein? Não é segredo, vai tomando. Bom, galera, bora agora, deixa eu trazer pra vocês aqui. Olha esses números do Bahia, que números bons. E isso porque eu fiz um recorte dos 10 últimos jogos, viu? Porque se eu fizer da temporada inteira, de 25, fica até melhor. Últimos 10 jogos do Bahia. 5 triunfos, 4 empates, apenas uma derrota. Que foi aquele jogo contra o Cruzeiro, que os caras entraram totalmente desligados. Marcou 10 gols, tomou 8. 4 triunfos consecutivos sem levar gol. Próximos jogos do Bahia. Botafogo na Fonte Nova, Nacional do Uruguai na Fonte Nova, aí já pela Libertadores. Depois o Bahia sai, enfrenta o Flamengo lá no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro. E de lá mesmo parte para a Colômbia para enfrentar o Atlético Nacional da Colômbia lá na Colômbia. Jogo dificílimo e jogo esse que pode, o Bahia já está classificado, a depender do que acontecer entre Internacional e Atlético Nacional lá na Colômbia, ou pode ser o jogo que vai matematicamente classificar o Bahia. Se o Bahia ganhar do Nacional aqui na Fonte Nova, o Bahia vai jogar com o Atlético Nacional para classificar matematicamente para a próxima fase da Libertadores. Agora, se o Internacional vencer o Atlético Nacional lá na Colômbia e o Bahia vencer o Nacional aqui,
o Bahia já vai estar matematicamente classificado, tá bom? Vamos torcer, vamos torcer. Mas o importante é que o Bahia faça a parte dele. O Bahia vencendo o jogo dele, a gente não precisa ficar dependendo de mais ninguém. Bora lá, galera, bora seguir o giro de notícias que eu quero colocar para vocês aqui agora, o Sport TV falando sobre o triunfo do Bahia. Bora ouvir aqui. Do Pará, o Paysandu recebeu o Bahia e perdeu 1-0 para o time do Rogério Ceni, que leva um ótimo resultado para casa. Vai jogar em Salvador com bastante conforto, né? Há de ressaltar de novo o ótimo gramado lá do Mangueirão, né? Que depois da reforma continua em excelente condição. E foi assim que o Bahia, nesse tapete, que o Bahia conseguiu uma vitória importantíssima. Não foi o Bahia, o Rogério fez bastante mudança, mas alguns jogadores importantes em campo, né? Ademir começou o jogo, o Cauli começou o jogo, acabou fazendo até o gol da vitória, Lúcio Rodrigues, mas também o jogo deu oportunidade para jogadores como o Iago lateral, né? Eric Rezende, Acevedo, o Rogério tentando... Nestor começou hoje? Nestor começou. O Rogério tentando administrar um calendário, porque a gente já falava ontem, para os clubes do Nordeste, se já é ruim para todo mundo, para os clubes do Nordeste é especialmente difícil. E ainda mais esses times, né? Por exemplo, o Bahia está na Libertadores. Isso. Não dá nem para ficar poupando como os times que jogam a Sul-Americana. Porque quem joga a Sul-Americana consegue dosar melhor. Jogo, por exemplo. Isso, o Fluminense tirou todo mundo, nem o Renato. E o grupo do Bahia não dá descanso. O grupo do Bahia na Libertadores é um grupo terrível. Muito equilibrado. E aí o Bahia ainda tem a chance de fazer o gol de pênalti, né? Com o Cauli, que faz o único gol do jogo, né? É uma vitória importantíssima e agora Rogério tem a condição de, em casa, jogar por um empate para avançar na Copa do Brasil também, né? Porque dá a impressão de que vai avançar na Libertadores, né? Tem ótimas condições para avançar na Libertadores. Mas o grupo exige atenção até a última rodada. Vantagem quase ficou ainda maior, né? Teve o gol do Acevedo já na parte final do jogo, já nos últimos minutos do jogo, que acabou sendo anulado por impedimento. Agora é um time difícil de ser batido, né? No Campeonato Brasileiro, nas primeiras 6 rodadas, só perdeu uma vez, né? E é um time azeitadinho. E usando o elenco, né? Que era uma questão do ano passado, nem sempre era simples. Atingiu um nível de maturidade para jogar dessas formas, com os nomes, seja do jeito que for do Rogério, é por isso que eles estão tendo esses bons resultados, né? É isso aí, vitória importante do Bahia lá em Belém, no Mangueirão. Vamos a mais um. Aí, galera, para vocês, é importante ele destacar que o Bahia entrou com o time em reserva. O Bahia está rodando o seu elenco e a gente vê a diferença, por exemplo, do elenco desse ano para o elenco do ano passado, onde a gente não tinha banco de reserva, a gente não tinha peça de reposição. O Bahia, para poder fazer isso que fez agora, colocar o time em reserva para jogar uma Copa do Brasil, um jogo importante fora de casa, né? O Bahia já fez isso em outros jogos também e conseguiu êxito. Hoje em dia o Bahia consegue fazer isso e a tendência é melhorar. Bora lá, galera. Bora falar agora sobre Renato Paiva. Renato Paiva foi questionado na coletiva com relação ao jogo contra o Bahia e a resposta dele foi um tanto quanto surpreendente. Bora ouvir aqui o que Renato Paiva vai falar sobre o Bahia, né? Afinal de contas, o Botafogo também jogou e o Botafogo venceu pela Copa do Brasil. Meteu 4-0 jogando no seu estádio, perante seu torcedor. Bora ouvir aqui. Deus Martins disse que o elenco estava fazendo de tudo para assimilar as suas ideias. Hoje você completou 10 jogos oficiais como técnico do Botafogo e eu queria saber se o plantel já entende os seus conceitos de futebol e se me permita, por gentileza, mais uma, a sensação de voltar à Fonte Nova, enfrentar o Bahia, ser uma partida especial para você. Muito obrigado. Já pensava que não vinha essa, mas pronto. Claro, obviamente. E respondo-lhe com todo o gosto e com todo o carinho. O mesmo carinho que eu tenho pelo Bahia. O Bahia é parte da minha história. O Bahia abriu umas portas para trabalhar no Brasil. É parte da minha história. Muito orgulho em ter representado aquele escudo, aquele grupo de jogadores, aquela torcida. Muito orgulho. Adorei Salvador. É uma cidade fantástica. A história podia ser diferente, mas foi a história que foi e a palavra que eu tenho muito respeito é a história, exatamente. E, portanto, Bahia é parte da minha história. Se eu pudesse, nunca jogaria contra a minha história. Nunca. Mas como não é possível,
hoje represento o Botafogo com o mesmo orgulho, e obviamente vou entrar na Fonte Nova com imensa vontade que o Botafogo jogue bem e ganhe o jogo, ponto final, parágrafo. Mas não é contra ninguém, é pelo Botafogo. Eu não consigo estar na vida contra ninguém, eu estou na vida por alguém, por ideia, por sentir, por convicções. Eu estou na vida dessa forma. Depois, claro, se o jogo de futebol é um jogo de oposição, está do outro lado alguém contra mim, entre aspas, mas não é nada contra, é pelo Botafogo que eu vou entrar na Fonte Nova. Em relação às ideias... Tá aí, nação, para vocês. Um tanto quanto surpreendente, né? Bahia faz parte da minha história, não gostaria de jogar contra a minha história. Foi político, foi respeitador, ele é um cara educado, ele não é uma pessoa ruim, ele foi... Renato Paiva, é bom que algumas pessoas colocam isso na cabeça. Renato Paiva não é uma pessoa ruim. Renato Paiva não deu certo aqui no Bahia. É importante que algumas pessoas tenham saibam diferenciar isso. Porque tem gente que leva pro coração, tem gente, eu já vi gente, eu já percebi torcedores que têm ódio de Renato Paiva, como se ele fosse a pior pessoa do mundo. Velho, ele não é uma pessoa ruim, inclusive de vez em quando a gente troca umas ideias pelas redes sociais, ele não é uma pessoa ruim, ele não deu certo aqui no Bahia. Tom, você quer que Renato Paiva volte pro Bahia? Não, nunca quis. Inclusive teve torcedores que quando o Rogério Ceni não estava nas suas melhores fases, até cogitou isso aí, eu vi, entendeu? Mas assim, ele não é uma pessoa ruim. Ele não deu certo no Bahia, vida que segue, siga seu caminho lá, o Bahia segue o caminho dele aqui, tá tudo certo. Valeu, tamo junto, nação, até a próxima. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui.